né? Nada de sono, né? É bom agora a gente esticar os braços, né? Enfim, e ficar animado realmente, porque o bicho agora vai pegar. Brincadeiras à parte, vamos agora para a apresentação do primeiro slide, porque agora a gente muda um pouco, né? Nós falamos pela manhã, só recapitulando, sobre controle, né? Em geral, falamos sobre as modalidades de controle, formal, informal. No institucional ou formal, nós temos o interno e o externo, conhecemos quem são os órgãos julgadores, né? Isso da minha parte. Os órgãos de controle interno, mas antes tivemos uma belíssima apresentação do Cândido com relação às contas de governo. Então, tudo, lembra que ele falou, isso aqui fica para o Gabriel, à tarde ele vai falar. Então, assim, tudo que foi falado pela manhã em termos de contas pelo Cândido foi contas de governo. Alguém já chamou um dia, inclusive, o tribunal, de conta de resultado. Vamos apagar da nossa memória o termo contas de resultado. O termo agora, odierno, atual, é contas de governo. Já no que se refere aos pagamentos, aos empenhos, às liquidações, os atos de gestão propriamente ditos, são denominadas contas de gestão. As contas de gestão podem ser, inclusive, atribuídas, né, essa prestação de contas atribuída ao chefe do executivo, caso ele se transforme ou queira atuar como gestor. Vocês lembram que na apresentação do Cândido, eu falei que eu não trouxe assim, muita fundamentação, porque os textos já são longos e o ideal é que o slide seja bem enxuto, né? Então, em algum momento, eu coloquei a fundamentação. Mas, como o Cândido já falou bastante da fundamentação com relação às contas de governo e falou um pouco das contas de gestão, eu retirei a questão, por exemplo, do artigo 71, inciso 2. Mas ele colocou no cômputo geral, no material que vocês estão recebendo, tem lá o inciso 1 do 71, da Constituição, fala que o tribunal aprecia as contas de governo, as contas do chefe do executivo, não é? Mediante o quê? Vocês lembram? Vamos sacudir um pouquinho. Mediante uma peça chamada, quem sabe, ganha um 10 no final. Vai ter uma avaliação, sabia, amanhã? É sério, tem certificado e tudo. Começa com P. Lembrem? Lembram? Parecer prévio. Parecer prévio. É um parecer prévio ao julgamento. É uma peça técnica em que o tribunal analisa as contas, audita as contas, na verdade, audita as contas, emite esse documento. Eu já vi um ministro de Tribunal Superior falar de quase julgamento. Porque é muito difícil uma Câmara Municipal, do ponto de vista técnico, derrubar um parecer técnico do tribunal, parecer prévio do tribunal. Como Cândido, no finalzinho, ele falou que o viés desse julgamento é político, não partidário, mas político no sentido da política pública. E é verdade, é verdade. As contas de governo, elas se transformam, elas se constituem numa fotografia da gestão do executivo, comparando com a plataforma de governo, com as promessas de campanha que foram feitas. Então, o julgamento é da sociedade. Afinal de contas, foi o povo que votou naquele gestor. Como a nossa democracia é representativa, o nosso modelo é representativo, nós elegemos os nossos representantes, são os vereadores, então é a própria sociedade que está julgando por meio dos vereadores. Agora, se existe alguma distorção, aí é outra questão. Mas, do ponto de vista legal, institucional, o julgamento é político, sim. Então, o parecer prévio, ele está recheado de elementos que norteiam o julgamento. E, no final, o tribunal diz, opino pelo julgamento, assim ou assado, regular, regular com ressalvas ou irregular. Na verdade,
esse título, a nossa lei chama assim, essas denominações, julgamento regular, regular com ressalva irregular, mas, na verdade, se vocês perceberem, outros tribunais, outros estados, dizem assim, rejeição ou aprovação, justamente para fazer essa diferenciação das contas de gestão, que são julgadas exclusivamente, privativamente e unicamente pelo Tribunal de Contas, que é o inciso 2 do artigo 71 da Constituição da República. Diz, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis. Veja, novamente palavras importantes. Ele não diz do gestor, diz do administrador, porque pode confundir com o gestor municipal como o prefeito, por exemplo. Mas se o prefeito, já foi dito, só reforçando, ele acumula, além da função de chefe do executivo, que ele não é jurisdicionado do tribunal, ele acumula a função de ordenador de despesa, ele se transforma neste momento em administrador. E sendo administrador, nesta condição, as contas deste administrador, inclusive sendo o prefeito, essas contas são julgadas pelo Tribunal de Contas. É verdade que o Supremo Tribunal Federal enfrentou uma questão muito peculiar com relação à inelegibilidade do prefeito. Em um recurso que foi interposto na Suprema Corte, repercussão geral, só que o acórdão não foi publicado ainda. Ele enfrentou exatamente a questão da inelegibilidade para fins de eleição, de mandato eletivo, com base na lei da ficha suja. Naquele momento, o Supremo disse, realmente compete à Câmara de Vereadores julgar as contas do prefeito. Está corretíssimo. Mas enquanto prefeito, artigo 31 da Constituição da República, ficou aquele vácuo, não ficou muito bem claro se as contas de gestão, quando o prefeito ordena, não saiu acórdão ainda, repito, se essa competência seria da Câmara de Vereadores. Houve uma confusão, digamos assim, geral, inclusive a Tricom, que é a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, editou uma resolução orientando os tribunais de contas a procederem de uma forma tal que cumpra a Constituição sem descumprir a decisão do Supremo. O nosso tribunal está estudando essa situação até que o acórdão seja publicado do Supremo. O tribunal está julgando, todos os tribunais de contas do Brasil estão julgando as contas de gestão de prefeitos sem problema nenhum. Mas nós temos que separar as contas de gestão e contas de governo, para ficar mais claro para as próximas demandas que com certeza chegarão ao Supremo Tribunal Federal. Um dos primeiros passos é separar o processo. Antes o processo era um único processo, chamado de contas da prefeitura, e dentro daquele processo as instruções andavam paralelas, instrução de contas de governo e contas de gestão. No final, o tribunal emitia 2 documentos, 2 decisões, no sentido amplo da palavra. O parecer prévio, que continua sendo emitido pelo tribunal, e um acórdão, num processo só. Isso é importante, gente, porque daqui a pouco a gente vai falar das contas consolidadas e por aí vai. Agora não, o tribunal já separou. Desde 2014, o tribunal disse, contas de governo ficam num processo com número diferente, a gente chama de processo apartado, processo autônomo, número diferente, rito próprio, até a apreciação. E, paralelo a esse processo de contas de governo, tramita o processo de contas de gestão. Lá nas contas de governo, o chefe do executivo ele não é citado. Ele é chamado em audiência. Isso, juridicamente, quem é da área do direito sabe a diferença. Ele é chamado em audiência para esclarecer, para apresentar justificativas.
Comparando o mal, guardadas as devidas proporções, é como se fosse um inquérito policial antes de virar processo. É como se fosse um procedimento do Ministério Público de investigação preliminar. Depois viraria processo. Então, no tribunal é um processo lato sensu, encaminha para a Câmara e vira processo, na literalidade da palavra, quando chega na Câmara Municipal para julgar. Alguns passos, dependendo do regimento interno da Casa do Povo, do Poder Legislativo, podem ser ultrapassados. Mas se o regimento da Câmara Municipal de Boa Vista estabelecer que lá, no âmbito do órgão julgador, o prefeito teria que ser citado para apresentar defesa na Câmara, beleza, nada impede. Mas, se não tiver estabelecido essa questão, a justificativa perante o tribunal serve como citação. Perdão, serve como defesa para a Câmara. Aproveita-se todos os atos e ela simplesmente dá a palavra final. E trazendo para a questão das contas de gestões, eu diria que é o conjunto de dados e informações. São duas questões aí, dados e informações, uma coisa diferente da outra. Eu posso ter um dado isoladamente e não me dizer nada, e eu extraio daquele dado uma informação. E às vezes a informação só, por si só, tem gente dormindo, por favor, por si só já atende à necessidade do tribunal. E esse conjunto de dados e informações referem-se ao gerenciamento de recursos públicos. Eu coloquei materializado pela prática de atos administrativos, incluindo, nesta seara, os contratos e, por conseguinte, a ordenação de despesas. Eu tentei resumir. Claro que tem muito mais coisa, mas incluindo a ordenação de despesas. Isso é o que se chama contas de gestão. A Constituição da República, no parágrafo único do 71, eu errei, 70 ou 71 mesmo? Acho que é 71. Diz assim: prestará contas qualquer pessoa física, veja aí, Cândido, por favor, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos. Veja que essa obrigação recai sobre qualquer pessoa física ou jurídica. Aí você diz: sim, Gabriel, mas agora há pouco você falou que as contas é do prefeito, não é do município, e o município é uma pessoa jurídica. Realmente. Só que, digamos que o estado de Roraima, eu vou falar daqui a pouco sobre isso, concessão de recursos, transfira voluntariamente recursos para o município de Boa Vista. Neste momento, quem presta contas não é o prefeito ou caso a prefeita de Boa Vista, em caso de convênio, é o município. Vocês perceberam que o Tribunal de Contas da União, quando ele julga uma tomada de contas especial, ele condena o município também, não só o prefeito, também. Então, por quê? Porque, certamente, a União firmou um convênio com o município A não prestou contas, foi obrigado à tomada de contas, e aí o TCU julga o município. As contas daquele convênio interligada, intrinsecamente ligada à pessoa jurídica. Ou então, a União transfere recursos por meio de convênio a uma pessoa jurídica para, através do Ministério da Cultura, por exemplo, para patrocinar uma peça teatral. Claro que aquela pessoa jurídica é representada por uma pessoa física, porque a pessoa jurídica é uma ficção jurídica, tem que ser materializada por alguém, pelo humano para administrar. Então, nestes casos, a prestação de contas se dá por meio da pessoa jurídica. Mas as contas, no geral, são personalíssimas. Tanto é que a citação é feita à pessoa do secretário e não à secretaria. A defesa é apresentada pelo secretário e não pela secretaria.
Tem outra questão aqui, mas me falhou novamente a memória. Mas é exatamente isso. É o prefeito que apresenta a justificativa, a defesa, a oferta à defesa, é o secretário e assim por diante. Lembrei. A multa, por exemplo, o apenamento, é a pessoa do prefeito, não é o ente, município. É a pessoa do prefeito. Pessoa do governador, se for o caso, quando as contas são julgadas pela Assembleia, Poder Legislativo. A nossa lei 0694, ela repete essas palavras através do artigo 6º, quando diz: as contas serão anualmente submetidas para análise e julgamento do tribunal, organizadas, eis o X, o que da questão, não o X, o que da questão, de acordo com as normas estabelecidas nesta lei e em ato normativo próprio do tribunal. Estão sujeitos à constituição de processo de contas e confecção do relatório de gestão. Olha a figura nova apresentada aqui, relatório de gestão, não tão nova assim, mas ainda é criança. As unidades jurisdicionadas dispostas anualmente em portaria de fiscalização. Eu coloquei a fundamentação ali, infralegal, que está na Instrução Normativa 05. O que é isso? Devem prestar contas, devem organizar contas, devem constituir processo de contas, todas as unidades jurisdicionadas do tribunal, todas elas, todas, sem exceção. Dentro desse processo de contas, dentro dessa prestação de contas, está inserido o item supervalorizado pelas casas de contas atualmente, o denominado relatório de gestão. Esse relatório, ele não é novo. A figura do relatório não é nova. Ela vem aqui em Roraima, desde o ano de 91, quando foi instalado o tribunal. Porém, esse relatório era mais uma carta de intenções. Era uma historinha bonitinha, mas que não tinha muita qualidade. Faltavam elementos para que o tribunal se debruçasse, fiscalizasse, aproveitasse. Não tinha tutano, não tinha substância. Era um relatório, era uma peça meramente formal. Agora não. Agora ele recebeu uma nova conotação e uma importância maior. Essas unidades jurisdicionadas, lembra que o tribunal sempre chamava jurisdicionado, hoje são chamadas unidades jurisdicionadas. Elas são dispostas todos os anos, elas são informadas ao gestor e à própria casa todos os anos, por meio de uma portaria de fiscalização. Por que isso? A gente achou interessante atualizar anualmente, porque, claro que Caroebe sempre vai ter poder executivo, poder legislativo. Os demais municípios também. Mas agora mesmo, eu estava ouvindo, hoje foi aberta a sessão legislativa do Estado de Roraima. A Assembleia Legislativa hoje fez a sua abertura da sessão legislativa. E eu ouvi um deputado falando o seguinte: um dos projetos que nós vamos, uma das metas que nós temos neste exercício é a aprovação ou não, a apreciação da reforma administrativa do Estado. Então, quando o gestor, lembra da discricionariedade que eu falei, que o gestor é livre para administrar o seu órgão? O gestor ele pode aumentar secretarias, ele pode diminuir, extinguir secretarias, aumentando, criando, obviamente, transformando, fazendo fusão de órgãos. Então, neste momento, a coisa vai mudando. Por exemplo, há estados que têm Secretaria de Estado de Educação e Cultura e Desporto. E outros têm uma Secretaria da Cultura, uma Secretaria da Educação e uma Secretaria de Desporto. Então, a depender dessa mudança na estrutura administrativa do ente, e aí chama-se ente, Estado, nós temos dois entes aqui em Roraima. Nós temos o ente Estado de Roraima e ente Municípios de Roraima, 15. Cuidado para não confundir ente com entidade. Entidades são as unidades administrativas da administração indireta, que são empresas públicas, sociedade de economia mista, autarquias, fundações.
Secretaria é órgão. Por que eu estou falando de questões basilares? E assim, eu tive um retorno. Quando eu saí no intervalo, alguém mandou um WhatsApp para mim dizendo assim: que bom que você está relembrando algumas coisas. É interessante porque tem gente que não conhece ainda alguns conceitos. E pelo semblante de vocês, quem está aqui na frente percebe os olhares e as cabecinhas de vocês confirmando. Então assim, só para lembrar, secretaria é órgão, administração direta é órgão. E aí inclui, inclusive, outros poderes. Tribunal de Contas é administração direta, é órgão. Ministério Público é administração direta, é órgão. Secretaria A, B, C é órgão. Mas já fundações, autarquias, aí são entidades, dentro de um único ente da federação. Então essas unidades jurisdicionadas, elas não são os entes. Não é o município de Boa Vista, de Pacaraima, etc. A unidade jurisdicionada, apenas na questão do interior, vou dar essa diferenciação para fins de relatório de gestão. Mas a unidade jurisdicionada, ela é a Câmara Municipal, o Poder Executivo, a chefia de gabinete do governo, a chefia de gabinete militar, por aí vai. O próprio gabinete é uma unidade. A portaria deste ano é a 101. Anotem aí, por favor. Nós temos essa instrução normativa, essa portaria divulgada no site do tribunal. É a portaria de fiscalização 101/2016, com a estrutura atualizada tanto do Estado como da esfera municipal, dividida entre Boa Vista e interior. Daqui a pouco eu vou falar por que essa divisão. Está aqui. Unidade jurisdicionada, está aqui o conceito. Órgão ou entidade. Aí eu não preciso mais dizer o que é uma coisa nem outra, que eu já expliquei. Uma secretaria e a Univir, por exemplo. A Univir é uma fundação, é entidade. Secretaria da Educação é um órgão. Então, tanto um como o outro está sujeito à fiscalização de suas contas pelo tribunal. Fiscalização no sentido genérico, mas entra aí também o julgamento. E por que a gente chama de suas contas? Porque não são contas de governo, são contas de gestão. O exercício atual de referência parece uma coisa tão óbvia, mas é importante destacar. Aliás, tudo que a gente está trazendo aqui é importante, porque amanhã nós vamos ver a parte prática e você vai ver lá um campo, exercício atual. Sabe o que acontece? O colega entende como sendo 2017, quando na verdade o exercício atual para fins de relatório de gestão é o exercício de competência, 2016. Aí tem último exercício, as pessoas entendem que é 2016, já que o atual seria 17. Não é, o último exercício é 2015 e tem até, retroagindo a 3 exercícios. Então tem antepenúltimo e assim por diante. Então você parte do exercício anterior, o atual, para fins de relatório de gestão e para fins de contas, é o exercício de competência. Por que isso acontece, minha gente? Porque as contas de um exercício são prestadas ao tribunal até o dia 31 de março do exercício subsequente. Cuidado, isso é importante. Parece muito simples, e é simples, mas as pessoas ainda confundem. Concessão de recursos, isso é importante também. Nós temos 2 figuras, o repassador e o beneficiário. O primeiro chamado de concedente e o segundo chamado de convenente. Na concessão de recursos, nós analisamos inclusive suprimento de fundos, que é adiantamento, tecnicamente falando, mas popularmente chamado de suprimento de fundos, é concessão. Porque quando o gestor repassa para o cândido determinada quantia para provimento de despesas de pequeno valor, isso é uma concessão de recursos. Ele não faz diretamente, utiliza do seu servidor para que o faça. Isso é uma concessão. Cândido, o gestor, no caso, se fosse assim, para o tribunal, ele trabalha no tribunal, então o presidente passaria para ele, seria o repassador e ele seria o beneficiário. Isso acontece também, pessoal, com diárias. Diárias. Vocês vejam que o relatório de gestão, como eu falei antes, era uma peça de ficção. Agora não.
tem riqueza de detalhes. A conselheira falou hoje pela manhã. Não é complexo, é trabalhoso. Mas as informações estão todas no órgão, ou deveriam estar. Lembra daquela questão da documentação lá no escritório de contabilidade, que não está na prefeitura? Se tivesse na prefeitura, qualquer servidor preencheria os formulários do relatório de gestão, os quadros do relatório de gestão. O repassador é o órgão que repassa os recursos financeiros ou descentraliza créditos orçamentários, também denominado de concedente. Essa descentralização também nós vamos falar amanhã. Na outra banda, temos o beneficiário, que é a pessoa física ou jurídica que tenha recebido recursos financeiros. Lembra da questão da pessoa jurídica, da empresa da peça teatral? Citei agora há pouco. Ou créditos orçamentários sujeito à prestação de contas. Aqui não está sujeito à prestação, não. Veja que não presta contas, o repassador. Quem presta é o beneficiário, também chamado de convenente, se for um convênio. Presta contas. E eu gostaria de abrir aqui um parênteses novamente, porque é o seguinte, na questão da concessão de recursos, do convênio, por exemplo, há uma moda, digamos assim, no Estado. A coisa está mudando, está saindo de moda, graças a Deus. O Estado, geralmente o Estado, firma convênio com o município, de R$200 mil e R$300 mil, por exemplo. Vamos colocar aqui 400 mil em 4 parcelas, 4 de 100. O município não presta contas e o Estado esquece de tomar as contas. Já pensou? Já aconteceu isso. Ou quando toma essas contas tardiamente. A prestação de contas num convênio, por exemplo, ela é feita em vários momentos. Tem a prestação de contas parcial e a final. Se eu tenho um repasse de 400 mil, 100 mil por mês ou parcela, enfim, o período, o termo de convênio é que vai definir. Eu concedente, eu repassador, só devo repassar a terceira parcela, quando a prestação de contas da primeira for apresentada. E assim sucessivamente. É a chamada prestação de contas parcial. E no final, com a conclusão da execução do objeto, do convênio, eu tenho que prestar contas de tudo. Prestação de contas final. Quando isso não acontece, o órgão repassador tem que deflagrar a tomada de contas especial. Vem aí novamente a figura do controle interno. Tem que estar atuante, tem que estar atento a essa questão. E isso não é raro não, gente. Isso é muito comum aqui no Estado. Nós recebemos em 2014 quase 100 tomadas de conta especial. Foi o ano que foi editada a Instrução Normativa 06. A 5 dispõe sobre a organização e prestação de contas. E a 6, 2014, dispõe sobre a tomada de contas especial. Quando nós nos deparamos com essa situação, o tribunal novamente voltou a atenção e disse, não, tem que melhorar a instrução normativa, tem que obrigar que essas contas cheguem ao tribunal, que o administrador, a autoridade administrativa, é assim denominada, tome essas contas. E nesse período nós saímos de uma média de 25 contas anuais tomadas para 90 e alguma coisa. Aumentamos 200%. Eu estava lá na chefia do controle externo e fiz esse levantamento. De uma década. Neste ano houve um pico. Ou seja, surtiu efeito. Fomos efetivos. Nesse sentido. E os processos estão tramitando. Depois houve uma diminuição e a gente está acompanhando porque realmente esse estoque foi desovado e agora voltou à normalidade. A autoridade administrativa, e a instrução diz, a legislação toda, denomina como sendo titular da competência para a concessão dos recursos e do correspondente dever de exigir a prestação de contas. Ele repassa, ele tem a competência, a prerrogativa, a autonomia de repassar. É ato discricionário. Mas no momento que ele repassa esse recurso, o outro ato de exigência da prestação de contas já não é discricionário, é vinculado.
É obrigatório. Senão, o tribunal, ao fiscalizar, e o tribunal pode, a qualquer momento, independentemente da autoridade administrativa, instaurar ou não o processo de tomada de conta especial, o tribunal pode chegar lá e tomar as contas, que é pior ainda. E ao tomar essas contas, tanto a autoridade administrativa quanto o tribunal, traz como consequência a reprovação daquelas contas, traz como consequência, só devido à omissão, traz como consequência a restituição de valores, eventualmente desviados, ou decorrente de má gestão. Nem sempre é desviado, mas decorrente de uma má gestão, multas e etc. Inclusive, esse julgamento é extensivo às outras pessoas que deram causa a essa omissão. Não só ao prefeito que teria a obrigação, que tem a obrigação de prestar contas, mas pode sobrar para o secretário de Finanças, para o chefe do controle interno, para a secretaria que executou a obra, se tiver uma secretaria de infraestrutura ou de obras, por aí vai. Eu já falei um pouco da auditoria operacional, né, na questão do desempenho. Agora eu estou voltando para a questão da auditoria de legalidade ou exame de conformidade, porque é o tema da tarde, né? Auditoria operacional seria mais um curso. A auditoria de legalidade consiste em verificar a legalidade, legitimidade e economicidade da gestão, de acordo com a legislação. Certo? Veja, é verificar de acordo com a legislação essa conformidade, essa regularidade, com o objetivo de corrigir falhas, aplicar sanções e condenar responsáveis à devolução de valores decorrentes de eventuais danos. Isso consiste no exame de legalidade ou de conformidade. É o cara crachá, popularmente falando. Eu pratiquei um ato, esse ato está de acordo com a norma? É só verificar. É um cotejo direto. A operacional não. A operacional ela vai mais além, ela vai além da legalidade, ela vai nas boas práticas administrativas. A legalidade encerra no cumprimento ou não do ordenamento jurídico. E aí vale tudo. Vai desde a Constituição da República até uma simples portaria de um secretário de qualquer pasta. Eu chamo simples, não é menosprezando, não. É porque na hierarquia das normas nós temos a Constituição, nós temos as leis complementares, ordinárias, e vem descendo até uma resolução ou uma portaria. No Poder Legislativo, quem é da Câmara sabe disso, a resolução tem força de lei. Tem força de lei. Só no Poder Legislativo. Porque as outras normas encaminhadas à Câmara Municipal pelo Executivo, elas são constituídas, dependendo do caso, medida provisória, por exemplo, na União, e se algum Estado também fizer essa previsão, também tem, acredito, eu acho que São Paulo tem, pode ser com outro nome, mas é que é convertido em lei. O próprio projeto de lei complementar ou ordinária, porque são leis estrito sensu, porque depende da sanção do chefe do Executivo. Na resolução, não. A mesa diretora apresenta uma resolução, é votada em plenário e não precisa da sanção do Executivo. Parecido, guardar as devidas proporções com a PEC. Com a PEC que não precisa da sanção do Executivo. Então é isso. Exame de legalidade ou conformidade ou auditoria de legalidade é isso. É o que vocês já conhecem no dia a dia do tribunal. É o feijão com arroz. Rol de responsáveis. Isso é importante. Antes, os tribunais de contas, e o nosso também não fazia diferente, atribuía a responsabilidade somente ao chefe maior, ao ordenador de despesa, ao prefeito, ao secretário, ao presidente de uma entidade. Hoje não. Esse rol, e já chama de rol, é uma relação de pessoas que podem ser responsabilizadas de acordo com a sua conduta. Conduta. É outro curso que eu acho que é interessante,
o tribunal ministrar para os senhores, oferecer para os senhores, é o curso de responsabilização. O tribunal só pode atribuir uma responsabilidade a alguém se ele realmente comprovar, e esse ônus é do tribunal, não é do gestor, a conduta daquele gestor. A conduta ela pode ser omissiva, quando deveria, mas não fez, ou comissiva, quando fez e fez mal, por algum motivo. E essa conduta vai nortear o julgamento. Vamos chamar aqui também tudo guardado às devidas proporções. A gradação da pena, da sanção, por exemplo. Nós podemos chamar o dirigente máximo, presidente da Câmara, nós podemos chamar o membro de uma diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível hierarquicamente menor. Nós podemos chamar chefe do órgão de controle interno ou outras naturezas que o tribunal especificar, quem der causa. Por exemplo, presidente CPL, por exemplo, o secretário de obras que construiu este prédio com recurso da Univir, pronto, da Univir, e essa parede, essa obra, não ficou de acordo com o projeto básico no executivo, a reitora pode até ser chamada, mas quem executou a obra foi, no caso hipotético aqui, foi a Secretaria de Obras. Então, o secretário ou o fiscal da obra, que não fiscalizou, veja que a coisa vai se estendendo, vai se estendendo. É quem participou desse processo que causou irregularidade ou infração. A norma legal. Qualquer pessoa. E a lei fala do controle interno e diz assim, controle interno tem que avaliar os programas de governo, tem que avaliar as ações, tem que certificar a auditoria, tem que realizar a auditoria. Aí diz lá no final, geralmente é assim, pode observar, sob pena de responsabilidade solidária. Solidariedade é outro instituto que a gente poderia falar uma tarde inteira sobre solidariedade. No mundo jurídico. No mundo jurídico. Ela advém de norma, lato sensu, ou de contrato. Se eu coloco uma cláusula no contrato, que eu, Estado de Roraima, recebi um recurso da União, por meio do Ministério das Minas e Energia, nós vamos colocar aqui no Ministério da Educação, por meio do Ministério da Educação, repassei esse dinheiro para a Secretaria de Educação, com a intermediação da Secretaria de Obras, sob a fiscalização da CGE, para construir uma escola lá no Taiano, por exemplo, uma zona rural aqui de Boa Vista, eu envolvi vários atores, não foi? Eu envolvi vários atores. E todos eles, na medida da sua participação, serão responsabilizados. Todos eles. Na medida da sua participação. Aquele que guardou o dinheiro, lembra lá do conceito, lá do parágrafo único? É do 70 ou 71 mesmo, Cândido? Do 70. Então, gente, na hora deu estalo, por favor, corrijam, é 70, tá? Então, alguém guardou o dinheiro, alguém repassou, alguém construiu, alguém gerenciou e por aí vai. E alguém deveria fiscalizar. Então, esse rol é bem extenso. Isso aqui é exemplificativo, não é exaustivo. Por isso que eu coloquei quem der causa, qualquer um. Além dos documentos exigidos na IN 05, constarão dessas contas aqueles que dispõem as seguintes INs. Aí aqui eu citei. A 02/2014, visitem, gente, esses slides, tá? Eu vou corrigir aquela questão, que já tem uma correçãozinha, a gente vai colocar atualizado, de hoje para amanhã a gente atualiza. Sexta-feira, né? É, quando a gente sair daqui. Mas a 02 trata de MDE. Tem gente cochilando. O que é MDE, gente? Alguém sabe? Manutenção e desenvolvimento do ensino, MDE. Ok? E Fundeb todo mundo sabe, né? Então, nós temos essa 02/2014 e a 05/2013 que fala sobre o financiamento, que dispõe sobre o financiamento das ações e serviços públicos de saúde. Isso é importante porque tem anexos que devem ser preenchidos, as contas devem ser separadas, por aí vai. A resolução 04/2015 fala que as contas de gestão, vírgula, não esqueça disso, do Fundeb
e dos fundos especiais, inclusive da saúde, serão prestadas separadamente. Prestadas separadamente. Eu tenho que ter uma conta, por exemplo, município do interior é considerado uma única unidade jurisdicionada para fins de relatório de gestão. É consolidado. Né? E eu não estou falando de Câmara, eu estou falando do Executivo. Então, assim, a prefeitura, o prefeito de Mucajaí, prefeita hoje, né? Ela tem que encaminhar as contas do exercício de 2016, que era de outro prefeito. Encaminhar. Porém, o prefeito deveria já ter prestado a ela, encaminhado para ela. Deve ter encaminhado. De forma separada. As contas de gestão, as contas do Fundeb, as contas do Fundo Municipal de Saúde, as contas do Fundo Municipal de Assistência Social e quaisquer outros fundos que o município dispuser, em norma. O Fundeb tem raiz constitucional. Os outros fundos advêm da 4320. Então, o fundo tem uma contabilidade própria. Portanto, a prestação de contas tem que ser separada. Daqui a pouco, e no decorrer desses 2 dias, nós vamos explicar melhor. Aqui é só para chamar a atenção. É obrigatória a apresentação de certidão de regularidade profissional do contabilista, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade. Veja que o termo aqui é contabilista, não é contador. É do profissional contábil. O Cândido vai também amanhã falar mais a respeito disso. Mas eu só chamo a atenção o seguinte: essa certidão é obrigatória, é um dos itens obrigatórios que compõem as contas. E eu falo de certidão, eu não falo de declaração. Eu não, a norma. Declaração, você declara. Eu estou regular perante o Conselho. Não é isso que o tribunal quer. Certidão é de um órgão externo. Declaração é uma autodeclaração, autoinformação. Certidão vem de fora. O Conselho diz: Laurindo Gabriel de Souza Neto, contador, me identifica, está regular perante este Conselho. Aí, você pode dizer: sim, mas tem uma validade essa certidão. Tem. A norma diz que esse período de validade vai até a data da assinatura das demonstrações contábeis. Cuidado com isso. Isso é um ponto importante. Cândido depois pode falar mais na frente a respeito disso. Porque o contador, o profissional contábil, pode apresentar ao gestor e o gestor encaminhar para o tribunal uma certidão cujo prazo foi expirado. Nas contas de gestão, nós temos, além do texto da instrução normativa, que é bem elucidativo, nós temos os anexos. Nós temos 4 anexos. Nós temos o anexo 1, dividido em parte A, parte B e parte C. Nós temos o anexo 2 e ainda o anexo 3. Eu não trouxe o 4, porque o 4 é mais do ponto de vista da informática, da tecnologia da informação. E depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas é autoexplicativo. Nós vamos nos ater mais a esses daqui. Porque, segundo a instrução normativa, todas as unidades jurisdicionadas devem, não podem, tá? Devem fornecer as informações gerais sobre sua gestão exigidas no anexo 1, parte A. Todos. Ali são 24 itens. 23 são físicos. E eu não posso, vocês visitem essa instrução, não dá para falar de todos os 23, mas são bem claros lá, os 24. Desses 24, nós vamos nos dedicar hoje e amanhã a um único item, que é o item 6. Ou seja, de 1 ao 5 é físico e do item 7 ao 24, físico. Apenas um é eletrônico, que é o item 6, que é justamente o relatório de gestão. Por que o texto diz ali, sem prejuízo de disponibilizar ainda informações específicas de acordo com partes B e C? Porque a parte B do anexo 1 diz respeito tão somente ao Poder Legislativo. Quem é do Executivo não presta informação da parte B. Até aí eu fui claro?
parte A, todo mundo responde, todo mundo deve informar o tribunal sobre suas ações. A parte B, somente o Poder Legislativo. Tem uma moça aqui da Câmara de Boa Vista, cadê ela? Ela não veio agora à tarde. Mas veio, desculpa, perdão, veio, está aqui. Então, vocês da Câmara Municipal de Boa Vista apresentam informações da parte A e parte B. Por isso está sem prejuízo. E a parte C diz respeito às indiretas. Aqui eu vi alguém da FETEC. Quem é da FETEC? Pronto. FETEC, que é empresa, que é fundação, né? E Sociedade de Economia Mista. Tem alguém aqui? Não tem. Tem empresa pública, né? Que é EMU. Então, somente vocês vão apresentar informações com relação ao anexo C. Muito bem. Assim, aí o anexo 2. Quem presta informação do anexo 2, aqui nós só temos um caso, Precem, que é a questão da Previdência, órgão previdenciário. No Estado nós temos 2, temos o IPER e na esfera municipal Precem, só em Boa Vista, porque o restante é do regime geral, não precisa prestar contas. E anexo 3, aí o anexo 3 esse é recheado. Esse tem coisa, é o bonzão lá. 257 folhas, mais ou menos é isso. 250 e tantas folhas. Livro de cabeceira. Eu vi alguém com um exemplar. Olha aí, apresente para a turma. Gostei, parabéns para você. Todo marcadinho, também, todo marcadinho com papeleta. É sinal que está estudando. É Bíblia utilizada. Quem é religioso, né? Tem aquela Bíblia ali só de enfeite, não serve. A palavra tem que ser lida e aplicada. Então, a mesma coisa. Vamos trazer para o mundo real nosso, né? Público. Resolução 04 diz que os documentos referentes às contas de gestão, isso no artigo 4º, prestadas pelas unidades jurisdicionadas do TCE, relacionadas nos anexos 1, partes A, B e C, anexo 2 e 3, já falei tudo, serão recebidos via protocolo pela Secretaria do Tribunal. O Cândido já falou. Secretaria, para a gente, é uma diretoria cuja sigla chama-se DIPLE, Diretoria de Atividades Plenárias e Cartorárias do Tribunal. É uma diretoria que não é a do controle externo, recebe os documentos, por meio de protocolo e adota as providências a ela cabíveis. Relatório de gestão. Aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aí, sobre adimplemento e tal, mas eu quero trazer o conceito agora, de relatório de gestão. Consiste em documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial, organizado para permitir, grifado aí, a visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão. Vocês percebam que aí tem as duas coisas. Lembra que eu falei pela manhã análise de desempenho, lembra? E agora, à tarde, falei de conformidade. E aqui o relatório de gestão engloba as duas coisas. Interessante, não é? Visão sistêmica do desempenho e da conformidade da gestão. Gente, no relatório de gestão tem de tudo. Informações minuciosas. Alguém me perguntou se nós já analisamos os relatórios que já foram encaminhados em 2014, 2015. Veja, o tribunal vai dar um retorno aos senhores após a análise de uma gama de relatórios. Nós temos outras e outras atividades no tribunal. Estão sendo analisadas paulatinamente. Mas esse retorno será dado por meio, retorno final, por meio do julgamento. Mas não impede que em determinado momento o tribunal reúna os gestores e diga, claro que não vai citar nomes, claro que não vai citar fatos concretos, mas vai dizer, olha, de todos os relatórios que recebemos, nós temos X% que foi apresentado de acordo com a norma, Y% que está mais ou menos, e assim vai. Vai chegar o momento de o tribunal dar esse retorno. O tribunal está, neste momento, recebendo essas informações, esses relatórios, tanto é que, a pedido dos prefeitos e presidentes de câmaras, o tribunal deu retornou, e foi bom para vocês, técnicos, porque agora, quem não sabe fazer de jeito nenhum um relatório de gestão, se o prefeito, lembra que alguns prefeitos foram embora, levaram tudo?
Mas, como o prefeito atual pediu o retorno, o tribunal devolveu os relatórios in natura. Não tem análise, tá? Relatório in natura, por meio de um DVD, eu acho que foi isso. E todos vocês têm esse relatório da administração passada. Ou seja, já é um bom sinal, já é um bom começo, já é uma base que vocês vão ter para fazer os relatórios de vocês. Ok? E eu sei que vocês estão chegando agora, a maioria está chegando agora, e eu aconselharia que essas pessoas que estão ingressando no serviço público agora e que têm atribuição de confeccionar o relatório de gestão, já comece a fazer agora, de 2017. Nós já temos 2 meses praticamente passados. Claro que vocês vão se dedicar às contas de 2016. Mas vocês estão lembrados que as contas não são de vocês? As contas são do outro gestor. Claro que eu estou vendo aqui pessoas que continuaram no órgão e que estão fazendo as contas do seu gestor da época, mas que quem deve encaminhar é o atual. Tem essa questão. Vocês têm que estar lembrando sempre disso. Mas, aquele tempinho que vocês têm da meia-noite às 6 da manhã, vocês podem dedicar em casa 1 hora para refletir, né? Para começar a vislumbrar como vai confeccionar o relatório de gestão de 2017. Eu trouxe aqui também eu coloquei versos, mas não pega muito bem. Talvez seria a diferença entre relatório de gestão e relatório da autoridade competente. Eles não são conflitantes, eles não são concorrentes. Por isso que não cabe bem, eu acho que foi... Enfim, na hora eu coloquei. Mas eu posso alterar isso aqui. Na verdade, esse relatório de gestão foi tudo isso que eu falei até agora, e mais alguma coisa, e muita coisa que eu ainda vou falar, mas a lei 06, que é a nossa lei orgânica do tribunal, dispõe no artigo 9º que o gestor tem que encaminhar esse relatório da autoridade competente. Essa figura do relatório da autoridade competente não está inserida na Instrução Normativa 05 de 2014. Mas lembra que lá no início, agora há pouco, no início da tarde, eu coloquei que as contas devem ser compostas de acordo com as normas desta lei e da instrução. A instrução pecou, entre aspas, não era necessário, mas enfim, passou batido, não fala desse relatório. Mas, como a lei exige, tem que vir. Aliás, lei é lei. Instrução normativa, claro, tem que ser cumprida, mas na hierarquia das normas, a lei está acima, então deve ser encaminhado sim. Aí você poderia dizer, sim, esse relatório de gestão, qual a diferença, quem é que faz? Tá. Relatório de gestão, quem apresenta é a autoridade competente máxima do órgão. Quem encaminha, mas quem elabora não é o servidor. Concorda comigo até agora? Só que o relatório da autoridade não é o servidor, é ele próprio. Aí você diz, mas como? O ministro do planejamento lá na União tem que fazer? Tem, ministro. Se ele não delegar essa competência, é ele que tem que fazer, o ministro de Estado. É a sua impressão da sua gestão. É como eu me vejo. Eu tinha 1 bilhão para administrar, dividi esse bilhão em 10 políticas públicas de 100 milhões, eu fiz... utilizando e aplicando os princípios da eficiência, da eficácia, da economicidade, da imparcialidade, da publicidade, da legalidade, por aí vai. Ele está dizendo, o tribunal depois vai lá e vai verificar se realmente o que ele está dizendo corresponde à verdade. É um documento simples, que ele vai dar, assim, uma noção de como foi desenvolvida, como foi realizada a sua gestão. É só nesse sentido. É uma forma de chancelar o relatório de gestão e outras peças que compõem a prestação de contas. Aí vamos falar da apresentação. Essa apresentação, tanto das contas de gestão, como das contas do relatório de gestão, você vai encontrar esse normativo, conforme os anexos 3 e 4. Desculpe, é como fazer. Está lá. As exigências estão lá. E esses anexos, e todo esse material que a gente está falando, está disponível. Esse material está disponível no site do tribunal. O site é esse aí, que está na tela, mas vocês já têm
Ah, não, se você, como é que vocês vão acessar? Então eu vou repetir aqui, é o www.tce.rr/lege, não é gov. Tem pessoas que colocam a extensão gov, aí por isso que não acessa. Ontem alguém me ligou assim, eu não estou conseguindo acessar o site do tribunal. Eu estava lá no gabinete e eu disse, não, aí, tal, como é que você está digitando? Assim, não, não é gov, é lege, leg.br. Aí você acessa. Está muito bom assim, o visual, é muito leve. Está tranquilo. Tem um link lá chamado Jurisdicionado. É lá onde você deve encontrar tudo que diz respeito ao gestor ou à gestão. Jurisdicionado. Aí tem outro para o servidor e etc. Como acessar no sítio eletrônico do TCE? Está aí, já adiantei. O link é Jurisdicionado, prestação de conta de gestão, arquivos. Aí nesses arquivos constam os anexos da IN e formulários. O texto, esqueci de colocar aí, o texto, os anexos e os formulários. Esse encaminhamento será efetuado pelo dirigente máximo. Falei agora há pouco, apenas um encaminhamento. A confecção é do servidor ou de um grupo de servidores, que tem várias áreas envolvidas. Contábil, controle interno, patrimônio, gestão de pessoas, gestão de TI. Não é isso? Mas, imagino eu, se eu fosse gestor, eu faria o seguinte. Olha eu dando conselho, mas tudo bem. Comporia uma comissão liderada ou presidida por uma pessoa, por um servidor, de preferência o mais experiente, e eu iria reunindo informações, buscando informações e confeccionando no decorrer do exercício vigente este relatório de gestão. Sabe por quê, pessoal? Em 2015, eu acho que foi, Cândido, nós ministramos curso para 175 servidores do Estado e municípios, e teve mais algum por fora, umas 200 pessoas em sala de aula. Mas nós atendemos mais de 300, inclusive algumas dessas que participaram dos cursos, foram ao tribunal buscar essas informações. Mas ainda hoje existem dúvidas com relação a isso. E sempre a gente dizia, quem está fazendo? Não, porque o gestor só deixou comigo, eu estou sozinha fazendo. E mulher é mais preocupada e chora mais. Eu sozinha estou fazendo esse relatório, eu não estou conseguindo. Mas a senhora não vai conseguir fazer sozinha. Não vai. Mesmo num órgão pequeno, porque são muitas informações, muitas, e às vezes não depende dela. Ela vai fazer, ela vai confeccionar o relatório, mas depende dos dados de um outro órgão, de uma outra unidade. Isso é difícil, então levem essa mensagem para os gestores, para os chefes de vocês, de que uma pessoa só, às vezes até 3, 4 pessoas não é possível, dependendo do porte do órgão ou da entidade. Aí tá, qual o procedimento? Mediante senha pessoal previamente cadastrada no tribunal. Aí não compete aos senhores, mas só a título de informação. O secretário de Estado ou o prefeito solicita ao tribunal uma senha, claro que ele vai mandar um formulário preenchido que está lá no site do tribunal, preenchido, assinado, porque tem umas cláusulas de responsabilidade, né? Tem umas condições. Então ele encaminha e o tribunal vai ter a certeza que ele encaminhou aquela prestação de contas. Aí você pode me perguntar, sim, se ele repassar a senha para alguém, não tem problema não, é questão dele. Ele confiou, perante o tribunal, ele é o responsável. Se ele confiou a alguém e essa delegação não foi bem executada, ele que vai ser chamado. Depois, se for o caso, regressivamente, no judiciário ele vai buscar a responsabilidade e a reparação de dano por quem causou. Mas, no primeiro momento, o responsável, perante o tribunal, é o gestor, é o dirigente máximo. O relatório de gestão constitui-se num único item, que é o 6. Já tinha falado disso. Das contas de gestão, na parte A, do anexo 1, que deve ser encaminhado ao tribunal na forma exclusivamente eletrônica. Lembra agora há pouco eu falei? O único item que é encaminhado eletronicamente. Você pode até me perguntar, e por que o tribunal não desenvolveu um sistema para a gente informar, como a gente informa a Receita Federal as nossas rendas, o ajuste em março? Sim, o tribunal pretende desenvolver um sistema informatizado para isso. Ainda não foi possível. Porque nós estamos com um projeto chamado Inovatec, que está informatizando os procedimentos do tribunal. Mas todo mundo sabe que, em se falando de informática, requer muito recurso financeiro, tempo
testes, cursos, vocês têm que ser treinados e, por enquanto, o tribunal ainda trabalha na forma física e na forma eletrônica. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas que estão desenvolvidos, estão prontos, outros estão em andamento no tribunal. Mas, por enquanto, nós vamos receber na forma eletrônica, em PDF e em editor de texto, para fins de comparabilidade. Eu vou dizer a rigidez desses quadros, dessas informações. Por enquanto, a gente fica por aqui. Exclusivamente eletrônico é a forma de encaminhamento do relatório de gestão. Aí você poderia dizer, sim, mas como é que eu faço as duas coisas? No mesmo dia, porque até 31, vou já dizer, eu acho que é o próximo slide, não sei. Deixa eu ver, eu acho que sim. Prazo de entrega, exercício de 2016. O exercício de 2016, pessoal, é atual ou anterior? Atual. Opa, beleza. Atual. Parece uma coisa simples, mas é bom lembrar. E é até, tá vendo a palavra? Até. Você pode mandar hoje, se já estiver pronto. É até 31 de março de 2017. Ok? Quem já fez? Curiosidade, quem já fez? Beleza, qual é o teu órgão? De Boa Vista. Parabéns. Já está feito? Ótimo, que bom. Olha aí, gente, o gabinete da prefeita já concluiu. Então você já pode encaminhar, viu? Parabéns. Prazo de entrega. Sim, aí a pergunta eu vou responder agora. Não pode ficar sem resposta. Como é que eu faço? Vocês. A prefeita deve ter encaminhado as contas. Encaminhou? Não. É em abril. As contas de governo não estão no prazo. Então, a sessão legislativa da Câmara não foi hoje, foi dia 1º, dia 2, por aí, né? Então, lá por volta do dia 2, 3, 5 de abril, por aí, ela encaminha para a Câmara, o que o Cândido falou, as contas dela, da prefeita enquanto chefe do Executivo. O presidente da Câmara, Marcelo, né, o nome dele? Exatamente, Mauricélio. Ele encaminha em 5 dias, vai para o tribunal, emite parecer prévio, aquela história que já foi contada. As contas de gestão já estão prontas ou só o relatório? O relatório, a parte física ainda está pendente de alguma coisa. Não tem problema. Você encaminha o relatório de gestão hoje, chegando lá, pode mandar, eu já vou amanhã olhar. Calma. Beleza, estou brincando, é brincadeira, você sabe disso. Você tem prazo até 31 de março. Você pode encaminhar o relatório de gestão. Quando você for encaminhar as contas de gestão meio físico, os outros 23 itens, no item 6 você faz uma ressalva. Relatório de gestão encaminhado no dia tal, na hora tal, conforme protocolo, que o sistema dá um retorno, e você informa ali que já foi entregue ao tribunal. Exatamente, eu recebo o protocolo virtual. Então, você pode juntar a forma vocês que vão dar. Pois não, Cândido? Não, só para lembrar que o tribunal faz um checklist desse relatório de gestão. Então, se você já tem ele pronto, em condições de caminhar, quanto antes melhor, porque você vai receber a intimação, caso tenha alguma coisa para corrigir, você recebe a tempo, e devolvendo a tempo, você pede pelo menos da questão da entrega fora do prazo, porque ele só é considerado entregue se ele tiver todos os elementos exigidos pela instituição normativa. Então é importante não esperar 31. Se já está pronto, mande antes, que o tribunal vai analisar com checklist e emitir, no caso, a intimação, caso seja necessário. Você ainda providencia antes de 31 de março. Obrigado, Cândido. Mas daqui a pouco a gente vai reforçar, nós temos esse slide. Mas valeu a lembrança, porque o teu caso teu nome? Brenda? Leda. Leda, teu caso é atípico, né? Geralmente as contas chegam no último dia, faltando um dia, faltando 2, mas é importante o que o Cândido falou aqui. Beleza. Aí está aqui. O que ocorre quando a documentação entregue está incompleta? Inclusive o relatório de gestão. O que ocorre? A resposta está aí. O tribunal intima, foi o que o Cândido disse agora. O tribunal intima o gestor para, em 15 dias, encaminhar a documentação faltante. O tribunal recebe... Hoje, que dia é hoje? 14? 15? 15. Digamos, Leda, que você encaminhe hoje. O tribunal tem 20 dias corridos, não úteis, corridos. 20 com 15, esse ano tem 26 dias, sei lá pelo dia 17 de março, é isso? 7 de março, olha eu errando nas contas. Lá pelo dia 7 de março, o tribunal tem condições e deve intimar o responsável caso a documentação esteja incompleta.
Aí você tem 15 dias para encaminhar. Se você recebeu no dia 7 de março e atualizou ali a documentação faltante, quando você der um retorno, o retorno será dado ao tribunal antes do prazo final, que é 31 de março. Você, além de estar adimplente com o tribunal, você entregou as suas contas tempestivamente. Por isso que é bom você antecipar essa apresentação ao Tribunal de Contas, porque tem esse tempo, esses dois prazos, um prazo interno do tribunal, 20 dias para fazer a correção, este checklist, e você tem 15 também até. Não deixe para encaminhar no 15º não. Se você corrigiu em 5 dias, no 6º você encaminha, para ganhar tempo, para que não haja apenamento, aplicação de multa por atraso na apresentação. Que ocorre quando a obrigação de fazer for descumprida? Aí é pior. Esse remédio é amargo. Eu falei agora há pouco da tomada de conta especial, de convênios, que é complicado mesmo. Mas aqui eu estou falando de contas anuais. Aqui o negócio é mais sério. Eu estou falando de um orçamento do ano inteiro. Eu estou falando de uma gestão de 365 dias. E essa omissão ela pode ocorrer porque o prefeito, o presidente de Câmara, o diretor, presidente de uma autarquia não encaminhou, ou encaminhou de forma incompleta, foi intimado pelo tribunal, essa questão que eu falei agora há pouco, ele não atendeu o prazo de 15 dias, não mandou a documentação faltante, ele mandou, digamos no abecedário, ele mandou da letra A à letra X, faltou a letra Z. Ainda assim, a obrigação de fazer foi descumprida. Ele mandou 99%, faltou 1%. Gabriel, e tem tomada de contas com 1%? Tem. É aquela história, na corrupção tanto faz 1 centavo como 1 trilhão. Aqui também é a mesma coisa. Tanto faz você não mandar nada como mandar 99,9% das informações. Tem tomada de conta especial. E o que acontece com a tomada de conta especial? Por omissão. Eu tinha 10 milhões na minha Câmara Municipal para gerir e esqueci, não encaminhei, eu mandei de forma incompleta, o tribunal me intimou e eu não mandei a tempo. A tempo não, eu não mandei, descumpri. Vou já dizer por que a diferença da tempestividade pelo adimplemento, com o adimplemento, a diferença entre os dois. Então eu não mandei. Aí o tribunal, é conta de gestão, tá? Não é aquela tomada de contas que o presidente do tribunal informa o descumprimento ao presidente da Câmara para tomar as contas do prefeito. Não estou falando daquela. Aquela é de contas de governo. Estou falando de conta de gestão. Eu não preciso da Câmara, eu não preciso de ninguém. O tribunal toma as contas. Essa é uma prerrogativa do presidente do tribunal. Ele toma as contas. Ele diz, controle externo, vá lá na Câmara tal, municipal tal, de tal município, e faça uma auditoria, tomando as contas. Neste momento, o gestor é obrigado a entregar, porque se não entregar, só negar, tem outras consequências gravosas, mas aí o tribunal faz a auditoria e percebe que ele aplicou direitinho, não desviou nada. A gestão foi boa, foi excelente do ponto de vista da eficiência, da eficácia, da efetividade, da publicidade, todos aqueles princípios que conhecemos. Porém, ele se omitiu. Ainda assim, o tribunal reprova as contas. Vocês sabiam disso? A norma diz, determina o tribunal, é lei para ser cumprida, o tribunal cumpre rigorosamente a lei. Reprova as contas com uma figura sem débito. Reprova sem débito. Ele não desviou, não houve dano ao erário, mas o fato dele se omitir é uma conduta omissiva. Lembra da conduta omissiva? Ele se omitiu em prestar contas. Lá pela manhã eu falei, fiz aquele discurso e tal. Por quê? Porque ele tem que prestar contas à sociedade. O recurso não é dele, é de terceiros, é do povo. Então ele tem que prestar contas. Quando ele não presta, ele cometeu uma infração. Por isso as contas serão julgadas irregulares, mesmo que sem débito. E aplica-se multa também por não ter encaminhado as contas. Tá. Essa certificação até 2013 era feita assim. 31 de março, chegou 31 de março, a DIPLE recebeu as contas, beleza, forma tempestiva. De 1º de abril em diante, intempestiva. A certificação era nesse sentido. Agora muda um pouco. Essa certificação é com relação ao adimplemento, é uma figura nova.
eu omiti ou não no dever de prestar contas? Aí não tem prazo. Se ele entregou as contas em 31 de março, digamos que foi tudo ok, está adimplida a obrigação e de forma tempestiva. Se ele esqueceu ou não encaminhou as contas até o dia 30 de dezembro, mas no dia 31 ele mandou. No dia 31 ele vai receber a certificação de adimplemento. Ele cumpriu com a obrigação, porém de forma intempestiva. Aí você diz, então tá bom, eu posso mandar só em 31. Cuidado, porque no dia 1º de abril o tribunal pode tomar as contas. Até que o tribunal não tome as contas. Porque se o tribunal fizer uma auditoria no dia 2 de abril, 2 dias após, está configurada a omissão e está deflagrada a tomada de conta especial. Mas até o dia 31 de dezembro, 30 de dezembro ele não prestou e prestou no dia 31, as consequências são as mesmas. São as mesmas. As contas serão reprovadas no dia que forem julgadas. Vai ter multa, dependendo da situação, inabilitação, indisponibilidade de bens, arresto por conta do judiciário, por meio do judiciário, e por aí vai. Então, gente, eu sou obrigado a dizer isso. No dia que você encaminha, você está em dia com o tribunal, em dia, vírgula, porque você cumpriu a obrigação, tardiamente, mas cumpriu. Mas de forma intempestiva. Só a intempestividade já dá multa. Aí eu digo assim porque pode um tribunal ficar inerte, por lerdeza, mas o nosso não, está atento. A DIPLE, a nossa diretoria de atividades plenárias e cartorárias, quando ela recebe, são em torno de 100 jurisdicionados nossos, unidades jurisdicionadas, quando ela recebe, ali por volta de abril, ela já encaminha um relatório para a presidência, dizendo o seguinte, e coloca na imprensa, dizendo o seguinte: dos 100 jurisdicionados do tribunal, 98 apresentaram as contas, 2 não. O tribunal, nesse momento, o presidente, nesse momento, ele não espera por ninguém. Ele caneta, ele diz, tome as contas dos outros 2. Né? Então, essa possibilidade de ficar para depois é só teoricamente, porque na prática o tribunal está de olho com relação a isso. No primeiro momento que a DIPLE tem essa informação, ela comunica imediatamente ao tribunal. Mesmo que a auditoria não seja feita no dia seguinte, porque aí é uma estratégia de controle do tribunal, mas ele toma. Ele toma e deixa o processo não arquivado, ele deixa sentado esperando a equipe do Cândido, por exemplo, concluir uma auditoria e mandar a equipe do Cândido lá. Mas o ato de tomar as contas é de imediato. Então o tribunal somente emitirá essa certificação se as contas de gestão contiver todas, não pode faltar nenhuma, todas as peças exigidas na IN, e se estas estiverem de acordo, que o Cândido falou agora há pouco, com a forma e o conteúdo nela estabelecidos. É o artigo 18 da 05/2014. A lei diz que se contiver todas as peças, é o artigo 14, se alguém tiver a lei aí pode consultar. O artigo 14 diz assim: as contas só serão consideradas prestadas se contiverem todos os documentos e peças exigidos nesta lei e em ato normativo próprio. Aí o tribunal em 2014 diz, pronto, o ato é 05/2014. Aí ela detalha quais são os documentos. Aí ela reforça no 18. De acordo com o que eu disser, dizendo assim, de acordo com a forma e o conteúdo estabelecido por mim, que é a 05 dizendo. Se fosse pessoa, falaria dessa forma. Forma e conteúdo. Por que essa exigência da forma, gente? Porque o tribunal tem que comparar. Nós temos 15 municípios. Vamos deixar Boa Vista, que é uma situação que é por secretaria, que é descentralizado, mas ainda assim dá para comparar algumas questões, mas os municípios do interior são todos abaixo de 50 mil habitantes, são todos de forma centralizada, e o tribunal quer depois fazer um comparativo entre os 14 e dizer qual o município que está melhor, ranquear, qual o município que está melhor na educação, na saúde, na assistência social, e só pode comparar se aquele dado estiver contido naquele campo, daquele quadro, daquela norma. Aí eu posso comparar. Até amanhã a gente vai ver como isso funciona. Está aqui.
Se as contas forem prestadas de acordo com a instrução normativa, olha o carimbão aí. Deveria ser verde, né? Responsável adimplente. Tá tudo ok. Isso só do ponto de vista formal. A auditoria não foi feita ainda. Os achados de auditoria podem existir, chamados de achados negativos. As infrações podem ser apontadas, mas é um segundo momento. Eu estou falando da primeira parte. É a parte preliminar, é a parte formal. Está cumprido. Está adimplente. Do contrário, ao vermelhão. Inadimplente. Muito bem. Esses processos... Pois não? Eu ia falar amanhã, mas o Cândido já está me lembrando para falar hoje. Eu tenho aqui, gente, uma cópia de uma ata. Anotem aí, por favor. Uma ata do colegiado pleno. Publicada no Diário Oficial do Estado. Eu estou sem óculos aqui. No dia 1º de julho de 2016. 1º/7/2016. É uma ata do pleno de uma sessão ordinária que foi realizada, deixe-me ver, no dia 25 de maio. 25 de maio de 2016, foi realizada uma sessão do pleno, a 9ª do exercício 2016. Olha aqui, minha querida colega, trabalhou comigo há muito tempo e já sabe das minhas dificuldades. Beleza, é isso mesmo. 25 de maio de 2016, 9ª sessão ordinária do pleno, publicação Diário Oficial 2792 de 1º de julho de 2016. Obrigado, querida. Então, julho 1/7. Nessa sessão, eu era o chefe do controle externo, na hora da minha falação, o presidente, à época, o conselheiro Henrique, me autorizou a falar, e eu apresentei uma solução de um acordo, de uma convenção que nós tiramos... Pois não, querido? Posso, vou repetir mais uma vez. 9ª sessão ordinária do colegiado pleno, realizada no dia 25/5/2016, cuja ata foi publicada no dia 1º de julho, mês 7, de 2016. Por que isso? Primeiro, nós tivemos um problema com relação ao prazo. Como era uma novidade, as pessoas, as associações, enfim, solicitaram ao tribunal para prorrogar o prazo de apresentação do relatório. Na própria norma, tem um artigo nas disposições transitórias que diz que, excepcionalmente, em 2015, com relação às contas de 2014, o prazo seria dilatado para o dia 30 de junho, 30/6. Chegou o 30/6, eles pediram novamente uma prorrogação. O tribunal prorrogou para o dia 30 de setembro. Isso está numa instrução normativa formal. Eu não trouxe o número, eu esqueci, mas tem lá 01/2015. Está me lembrando aqui, a 01/2015. Houve essa extrapolação autorizada pelo tribunal. Mas, quando nós começamos a receber essas contas, principalmente do relatório de gestão, nós percebemos uma fragilidade imensa com relação ao cumprimento de alguns itens formais. Por exemplo, lá na frente a gente vai ver, o relatório ele tem que ter uma capa, tem que ter um sumário, tem que ter relação de quadros, lista de planilhas, essas questões formais. Uma ementa. Daqui a pouco eu vou colocar mais algumas coisas. Realmente são questões importantes. Mas naquele primeiro momento o tribunal podia dispensar, não multar o gestor por conta disso, porque senão a imensa maioria ia ficar inadimplente. Então eu levei essa situação, nós achamos razoável o pedido dos gestores e nós mitigamos essa rigidez, esse rigor com relação às questões formais. Isso ainda está valendo para 2016. Oba! Né? Está valendo. Não foi revogado, não. Não é uma instrução normativa. É o que a gente chama de deliberação, decisão avulsa, mas está em ata, é formal. O tribunal autorizou. E como isso se dá? Se dá da seguinte forma. A DIPLE tem um checklist de todos esses documentos, informações, dados e informações que vocês têm que encaminhar. Mas para alguns, nós chamamos de prescindíveis.
ele pode ser dispensado. Para outros não, são imprescindíveis. Algumas questões formais e pouquíssimas de conteúdo, pouquíssimas. Então seria bom que vocês acessassem, eu acho que está no site, eu sei que está na intranet, tá, mas eu vou pedir para colocarem, eu acho que é interessante colocar no site para que vocês vejam os pontos imprescindíveis e prescindíveis. Aí vocês vão dizer, então eu não vou nem olhar para os prescindíveis. Cuidado. Cuidado, porque na intimação que a Margarete, e eu chamo a Margarete porque é a titular atual da DIPLE, encaminhar para os senhores, para as senhoras, ela vai fazer uma recomendação, que naquele momento passou, por conta, ela está amparada por conta dessa decisão do tribunal, mas que na próxima prestação de contas, você encaminhe da forma correta. Isso traz consequências? Sim. No juízo de valor, no juízo do relator, do conselheiro relator, ele vai dizer, olha, ele foi avisado em 2015, avisou em 2016, 2017 está mandando do mesmo jeito. Então existe uma reincidência. Não do ponto de vista legal, porque a reincidência é quando ele determina e você não cumpre, mas houve uma repetição de um ato falho. Isso pode trazer alguma consequência. Mas, por enquanto, ainda é prescindível, ou são prescindíveis algumas formalidades. Então, essa relação eu vou pedir para colocar, eu acho que é interessante. Beleza. Mas digamos que foi cumprido, tudo bonitinho. Essas contas, elas são autuadas em processos separados. Cada unidade jurisdicionada tem o seu processo. E essa distribuição de processos é feita entre 6 relatores. O tribunal é composto por 7 conselheiros. Porém, o presidente, o conselheiro que está na presidência, não recebe processo novo. Por exemplo, o presidente Dantas, eleito no final do ano passado, que tem um mandato bienal, um mandato de 2 anos, em 2017 e 2018, ele não recebe processos de 2016. Perdão, de 2017. Mas em 2016 ele não era presidente. Então ele continua com o gabinete de relatoria, com seus assessores, trabalhando nos processos que ele já tinha em mãos, ou autuados ou para serem autuados. Mas a partir de 2017 ele não recebe. Então esse processo, essa distribuição é dividida por 6 relatores, por meio de uma lista bienal, ou listas, são 6 listas bienais, que são distribuídas por meio de sorteio. Sorteio mesmo. Manual. Não sei se vocês já assistiram a sessão do Pleno? Não, seria bom, gente. Eu almejo, eu tenho um sonho de quando, daqui a uns anos, num julgamento de um processo do gestor, o gestor esteja presente. Aliás, ele pode até fazer sustentação oral. Ele tem que cumprir uns pré-requisitos, encaminhar antes um pedido para fazer sustentação oral. É interessante, o meu processo de contas está sendo julgado e eu estou lá na minha prefeitura, não estou nem sabendo como está acontecendo. Seria bom, é interesse não é obrigado, mas a sessão é pública. O plenário poderia estar lotado, como está nessa sala de aula, nesse auditório. Mas muito bem, o processo é distribuído e por que eu falei nisso? Porque o sorteio é feito à luz do dia, numa sessão do Pleno ordinária, que acontece às 9 horas da manhã, tem uma urna lá de madeira, física, coloca o nome dos 6 conselheiros e balança aqueles nomes ali e retira. Totalmente democrático e isento. O sorteio é feito dessa forma. Então, aí tem lista 1, que vai para o conselheiro A, 2 para o B e assim sucessivamente, até o 6º conselheiro. A previsão está aí a partir do artigo 128 ao 137 do regimento interno. Está no site, tá? Se você quiser saber quem é o seu relator, o relator das suas contas, está lá no site. Sistemas informatizados. Eu só trouxe um slide só para dizer que são várias matérias que são disciplinadas no tribunal e que são fiscalizadas por meio de um sistema informatizado. Nessas normas, cada sistema tem a sua norma. Nessa norma contém o prazo e as condições, os procedimentos que vocês devem adotar para encaminhar essas informações ao tribunal.
Por fora corre a agenda do gestor. Se você perceber, a conselheira falou da agenda do gestor de bolso, e eu também falei, eu acho, né? É tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Mas essa agenda é o livro de cabeceira de vocês, além das 05/2014. Eu amo essa instrução normativa, não sei porquê, ela é boa. Então, assim, vocês cuidem com carinho dessa instrução e também da agenda do gestor. A agenda do gestor, além dessa agenda de bolso, está disponível também no site do tribunal, com todos os prazos e condições. Inclusive, não só com relação à obrigação perante o tribunal. O demonstrativo gerencial do Fundeb, por exemplo, não é necessário mais ir para o tribunal. Vocês sabiam disso? Não precisa ir para o tribunal, mas para o conselho é obrigatório. O conselho. Mesmo assim, o tribunal colocou na agenda do gestor: mande para o conselho. Por quê? Porque o conselho fica com essa informação e pode analisar. Lembra que o controle interno não pode julgar? Controle social também não, conselho também não, mas fiscaliza. E ele, encontrando irregularidade, ele presta apoio ao controle externo e ao controle interno. Encaminha para o tribunal as impressões, os pareceres, as denúncias, os relatórios, quaisquer peças. Encaminha e o tribunal recebe de bom grado, porque está sendo auxiliado por uma instituição social, de acompanhamento social, que é o conselho. Então, essa obrigação também consta da agenda do gestor. Relatório de gestão, com relação à abrangência, estrutura e conteúdo. Isso está no anexo 3 da instrução normativa. Vamos lá? Abrangência. Todas as unidades jurisdicionadas dispostas em portaria de fiscalização é editada anualmente. Eu acho que eu já falei de manhã, não foi? Pela manhã, com relação a isso, apenas eu reforcei, porque essa abrangência é de fundamental importância. Todo ano o tribunal faz de acordo com a estrutura fornecida ao tribunal. Por falar nisso, gente, o órgão de controle interno tem lá uma previsão que ele tem que informar 30 dias após a mudança da estrutura, ou de quadro de pessoal, ou de procedimentos, tem até 30 dias para encaminhar ao tribunal essa informação, justamente para o tribunal atualizar os seus cadastros, e no caso serve bastante para a edição dessa portaria de fiscalização. Em 2016 é a 101/2016, para o exercício de 2016. Na portaria de fiscalização 101 de 2016, nós temos 2 anexos. Eu não trouxe o anexo 1 porque é da esfera estadual, mas tem alguém do estado aqui. Por favor, levante quem é da esfera estadual. Beleza, Univi. O senhor é de onde? Segad? Beleza. Mas é a mesma coisa, o que eu falar aqui para município serve também para o estado. O anexo 1, ele traz a divisão da governadoria, da vice-governadoria, das secretarias ou órgãos equivalentes. Aí vem isso na administração direta. Aí vem a indireta, autarquias por grupo, agrupadas. Autarquias, economia mista, empresa pública. Me parece que no estado não tem empresa pública, só tem Boa Vista e EMU, não tem empresa pública no estado. Mas nós temos economia mista, Codesign, Afé, nós temos autarquias, Detran e outras, ADE, temos Fundação, UE, Univi, e por aí vai. Então, anexo 1. Depois, nós temos o anexo 2. O anexo 2 dividido em 2 partes. Esfera municipal, Boa Vista, cujas contas são prestadas de forma individual ou consolidada, por secretarias e equivalentes. Eu chamei equivalentes por conta da FETEC, da EMU, Controladoria, que não é secretaria, mas está no mesmo status, Procuradoria Geral do Município, que mais? Tem uma agência sanitária, ambiental, acho que é isso. Então, órgãos equivalentes, ou entidades. Por que individual ou consolidado? Começa a primeira questão, é uma figura nova, individual ou consolidado. Individual porque o gabinete da prefeita, por exemplo, é individual. Ou não, me parece que tem a CPL, né? CPL, bem lembrado, CPL. Então manda de uma forma consolidada. Manda, aí você diz, mas a CPL presta contas? Do ponto de vista de relatório de gestão, sim.
Não tem um balancete próprio, não tem uma, sabe, aquela formalidade dos 23 itens. Mas com relação ao relatório de gestão, sim. Porque tem informações no relatório de gestão que só ele contém essa informação. Exige essa informação. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Tem um anexo, tem um quadro da Secretaria de Saúde, eu vou chamar de área de saúde, ok? Da área de saúde, que o tribunal quer saber quantas unidades básicas existe, UBS existe no município. O nome da unidade básica, o endereço da unidade básica. Isso não tem nas contas dos 23 itens, mas no relatório de gestão tem. É a mesma coisa da CPL. Lá pode ter alguma informação da CPL. Quantos processos foram feitos, instruídos pela CPL? Isso não está no outro ponto, no outro item, mas é um exemplo. Estaria no item relatório de gestão, que é o item 6, da parte A do anexo 1 da Instrução Normativa 05. Ok? Isso no município de Boa Vista. Mas tem alguns órgãos que lá prestam de forma individual. A FETEC, por exemplo. Né? É individual, a EMU é individual. Mas se uma secretaria tiver um fundo, por exemplo, fundo de modernização da Secretaria do Meio Ambiente, por exemplo, então vem consolidado. Interior é diferente. Tudo é consolidado. Por quê? Porque no interior a administração é centralizada. Ok, pessoal aí de Alto Alegre, Amajari, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João da Baliza, São Luís e Uiramutã. Todos esses municípios prestam contas de uma forma consolidada. E a gente chama gabinete do prefeito. Só que as contas são prestadas separadamente. Na saúde, o Fundo Municipal de Saúde, na assistência social, da Secretaria de Ação Social, Fundeb, tudo separado. Mas, das contas, mas do ponto de vista de relatório de gestão, eu sempre vou frisar essa questão. Os 23 itens físicos vêm separados. Mas, para fins de relatório de gestão, essas informações vêm de uma forma consolidada. Vocês já imaginaram o porquê? Sempre tem um porquê, né? É porque o tribunal no futuro vai abolir a prestação por meio físico. No futuro é só relatório de gestão. E esse dia não vai demorar muito, não. A gente almejava chegar 2018, dessa forma. Não sei ainda. Pode haver algum atraso. Mas vai chegar um dia de que essas contas virão somente por meio do relatório de gestão. Aí no interior é de forma consolidada. O relatório de gestão tem algumas características. E a principal delas é a informação com qualidade. Não basta uma informação, ela tem que ser qualificada, ela tem que ser boa, ela tem que ser clara, ela tem que ser completa, não pode ter meio termo, tem que ser completa. Ela tem que ser exata. Aqui é igual a matemática, ciência exata. Tem que ser exato. Tem que ser concisa. E tem que ser objetiva. Não adianta, rolando o lero aqui, contar uma historinha e não ter informação precisa. A informação tem que ser precisa. Para fins de compararmos com outros órgãos, com outros municípios. Afinal de contas, gente, julgar é difícil demais. E o tribunal julga as contas. Eu não posso julgar na dúvida. Eu tenho que ter a certeza que foi feita de uma forma excelente, mais ou menos, ou ruim, ou não foi feita. Então eu só posso aferir, eu só posso julgar no sentido estrito da palavra se eu tiver a informação completa, com todas essas características. E como somos seres humanos, pode haver erro. Existe o remédio jurídico e é o recurso ordinário, dependendo do caso, e tem outras modalidades, e dependendo do caso até o recurso rescisório. Mas recurso seria uma outra palestra enorme, tal. Não vamos falar, vamos nos ater à primeira fase do processo, até o julgamento. Além das características, existem alguns requisitos mínimos que devem ser atendidos. O arquivo tem que ser único, porém, e em formato PDF, porém, a norma diz que ele deve ser também
ele deve ser também apresentado em editor de texto, mas apenas os quadros, porque o relatório é composto por texto e quadros. São 50 e poucos quadros, acho que 51 quadros, que são obrigatórios, dependendo da situação, dependendo do perfil do órgão, se é entidade. As informações também podem vir por meio de planilhas. Desculpe, e aí tem que ser construída, desenvolvida pelo próprio gestor, pode ser por tabela e assim por diante. Então, o arquivo único, ele vai de A a Z, vai da capa até a referência bibliográfica, por exemplo. Arquivo único em PDF. Inclui textos, planilhas, quadros, listas, sumário, etc, etc. Já o tribunal diz que ele deve ser, não é pode, deve ser também encaminhado em editor de texto, apenas a questão dos quadros, que a gente chama de estrutura padrão. Por que padrão? Nós dividimos em estrutura livre e padrão. Padrão, quadro. Livre, o resto. Planilha, tabela, desenho, organograma, aquelas figuras, chegou o nome agora. Ok? O layout da página, aí depende do gestor. Ele pode mandar de forma em paisagem ou retrato. Ele escolhe a melhor forma de apresentação. Os quadros, editor de texto e planilha eletrônica. Os quadros são padrões de referência. Esclarecimentos adicionais poderão ser feitos pela unidade jurisdicionada. Beleza, é isso mesmo. O tribunal pode estar exigindo um quadro com 10 campos. Esses 10 campos têm que ser preenchidos. Mas se eu tiver uma informação, e só o gestor sabe, uma informação além das 10 que o tribunal está exigindo, eu posso colocar abaixo. Claro que você vai colocar as melhores informações, o que tem de positivo. Mas se tiver de negativo, também coloque. Por quê? A omissão, se o tribunal chegar lá e perceber que você omitiu uma informação que era importante e não colocou no relatório de gestão, pode ser levado em consideração no julgamento. Esses aspectos gerais, eles são pautados em orientações, que vai desde o objetivo, as perspectivas, a estrutura da informação e a abrangência. Lá na frente a gente vai falar a respeito disso. Eu fui avisado aqui que tenho 10 minutos, mas já faz uns 5. Me lembra aí, tá? Para a gente suspender, para servir o coffee break e tomar uma aguinha ganguinha de ferro, né? Eita, eu passei demais, foi? Não, agora. Esse relatório de gestão, ele é composto, lembra as características, clara, objetiva, precisa, concisa, completa. Tem, voltando mais um pouquinho, tem a questão das orientações, e agora nós temos a composição. Esse relatório é composto por uma capa. Nós vamos apresentar amanhã esse relatório, a cara desse danado. Composto por uma capa, uma folha de rosto, uma lista de quadros, texto e anexos. Basicamente isso aí. Transmissão, já foi dito. Exclusivamente eletrônico, meio eletrônico. Forma de apresentação. Os quadros são padrões de referência, porém a UJ, que é a unidade jurisdicionada, órgão, pode fazer esclarecimentos adicionais. Ainda sobre... Eu já tinha falado disso, né? Que pode esclarecer. Acho que ficou repetido. Deixa eu ver... Vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui. Pronto. Marca aí, por favor, mestre, que depois a gente continua. Gente, um bom apetite, tá? Aí vamos esticar as pernas, daqui a pouco a gente volta com mais gás.